Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, mais um programa Fortes na Fé. Falando em Fortes na Fé, falamos na esperança, falamos do amor, falamos da ternura de Deus para conosco, homens dados à oração, humildes, disponíveis para a missão. Ser missionário redentorista tem que estar livre para amar muito, amar mais, amar a todos. Meu querido, cada dia, cada programa, a gente conta uma história. Fala de Deus, Deus que chama, Deus que convoca, Deus que envia em missão. E hoje queremos conversar com um jovem missionário, bem recente, bem novinho, ainda está com o cheiro do óleo, da unção, da consagração das mãos. Que lindo! Padre Jonathan Antônio da Silva, que prazer falar com você, Padre. Irmão Viveiros, a minha saudação a você, meu bom confrade, grande missionário, e também a minha saudação a você que está nos acompanhando aí no programa Fortes na Fé. Você é natural de qual cidade? Pois é, irmão Viveiros, eu nasci na cidade de Formiga, que fica no centro-oeste mineiro, né? Mas eu só nasci lá na cidade, sabe? Ah, é? Eu nasci lá na cidade de Formiga, mas crescer mesmo foi num distrito de Formiga, onde se chama Ponte Vila, que fica, vamos dizer, à margem do Lago de Furnas, que é na zona rural, então, aí da cidade de Formiga. E seus pais, sua família ainda mora lá? Sim, a maioria dos meus familiares é da região rural, do distrito de Ponte Vila e também de outros distritos que estão ali aos arredores. Alguns familiares moram na cidade, né? Uhum. Minha mãe agora atualmente também está morando na cidade de Formiga. Então tá aí, né? A família nesse, vamos dizer, nesse povoado todo. Formiga, zona rural, mas a maioria zona rural. Esse povo da sua família acompanha a TV Aparecida? Ou se acompanha. Não perde nada? Não, não. Mande um abraço lá para a sua família, para aquele povo de Formiga, de Ponte Vila. Então, o meu abraço a vocês, formiguenses, que nos acompanham aí na TV Aparecida, no programa Fortes na Fé, e também vocês também que são aí da Ponte Vila aí, meu abração fraterno, carinhoso. Estamos juntos ligados pela TV Aparecida e também aqui, que é a casa da mãe. Eu também quero mandar um abraço para aquele povo que acolheu a gente com tanto carinho, naquele momento bonito da sua ordenação, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ô, Padre Jonathan, como é que você foi conhecendo os missionários redentoristas? Como é que você foi percebendo o chamado de Deus? Bom, irmão Viveiros, o meu conhecimento dos missionários redentoristas, eu brinco que se deu antes mesmo de eu nascer. Uhum. A minha família, ela teve uma ligação com os missionários redentoristas sempre pelas Santas Missões, porque aquela região de Formiga, vamos dizer, o mais próximo ali que teria os redentoristas era Belo Horizonte, né? Mas os familiares não iam para a cidade grande. Então, através das Santas Missões, a primeira que teve, né, em 1968, os familiares dos meus 68. bisavós, 68. Então teve esse envolvimento com os redentoristas da então província do Rio de Janeiro, Padre Barbosa, Padre Ribeiro. Sempre meus avós contavam, meus avós maternos ainda não eram casados. As missões marcam, não é, Padre? Marcam muito. Falavam da beleza da missão, então sempre comentavam isso, né? Depois, um pouquinho mais tarde, em 1986, aconteceu as segundas missões redentoristas novamente, só que aí com confrade aqui da província de São Paulo. Ah, tá. Meus avós maternos já eram casados, já tinha, vamos dizer, as 3 filhas, a minha mãe e as minhas 2 tias. E o missionário que estava lá é o Padre Inácio Medeiros. Padre Inácio Medeiros. Padre Inácio Medeiros. Então aí, mais um... Padre Inácio trabalhou muitos anos nas missões. Justamente. E claro, por onde o Padre Inácio passou como missionário, fica a marca, né, rapaz? Fica. Graças a Deus. O povo lembra muito do Padre Inácio nessas missões lá. Então, outro contato com os redentoristas através das missões. Agora, quando eu fui conhecer de fato os missionários redentoristas, aí foi em 2011, através das missões redentoristas de novo, né?
Então, ali envolvido na comunidade paroquial, naquele tempo, a minha paróquia era a Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Então, aí veio aquela notícia, vai ter as missões redentoristas. O povo ficou todo, vamos dizer assim, alegre. Nossa, as missões esperando as santas missões. E eu só escutando, porque eu nunca tive a Que idade você tinha nessa época? Eu estava com 16 para 17 anos. Aham. Então, aí foi que aconteceu as missões. E por a Ponte Vila ser uma das comunidades maiores da zona rural, então, e por ser um distrito, ali então teve a mesma quantidade de dias de missão que teve na paróquia. Então, na paróquia com a presença dos missionários 10 dias, Ponte Vila 10 dias. Então ia vir 2 missionários, 2 noviços na época, para trabalhar ali no distrito de Ponte Vila. E eu, como tinha o dom e tenho o dom de cozinhar ainda. Olha ele. E vem. A minha tia, que era coordenadora da comunidade na época, a dona Maria José, tia Maria, ela falou assim: ô Jonathan, você tem facilidade para cozinhar? Para que você não vai cozinhar para os missionários? Eles vão ficar numa casa lá hospedado, não vão ficar na casa de família assim. Mas eu cozinhar para missionário? Eles que vêm num lugar importante e eu sei fazer arroz com feijão e olhe lá. Maria, você vai dar conta, você pode ir. E foi então que durante esses 10 dias eu fui convivendo através daquilo que eu gostava, né, cozinhando e conhecendo os redentoristas. Olha o mistério de Deus aí, rapaz. Muito mistério. Foi então que eu fui percebendo, tinha uma vocação para ser padre, eu queria ser padre, por ter essa vivência em comunidade, a vivência familiar. Mas aí, então, eu convivendo com eles, depois que eles foram embora, meu pai, um dia na mesa do jantar, lá em família, disse: não, eu não sei não, você quer ser padre, mas parece que você tem um jeito desses missionários, assim. Aí eu virei para ele e falei assim: então, se você falou, você aguenta, é para lá que eu vou, não vou ficar aqui não. É para lá que eu vou. Isso foi em que ano, padre? Foi no ano de 2011. Foi que aconteceu as terceiras missões lá em... Então, foi em agosto de 2011. Ok. Então, foi aí que eu conheci melhor os redentoristas de uma maneira simples, cozinhando. E quem eram os 2 missionários? Quem ficou lá na minha comunidade foi, então, um grande missionário, Padre Werner. Padre Werner. Aroeira da missão. Oh, meu Deus do céu, o Padre Werner já está com mais de 580 missões. Ele conta tantas missões, tantas cidades. Ele tem uma história bonita, viu? E o Padre Anchieta. O Padre Anchieta. O Padre Anchieta, que está lá em Araraquara. Em Araraquara. Exato. E veio 2 noviços que na época, que é agora o irmão Fernando. O irmão Fernando, que se não me engano está lá em Roma, que ele é da província de... Agora província de Curitiba, né? Curitiba, exatamente. O que deixou, né? O Ronan, o Frater Ronan, que seria o Frater Ronan naquela época, o noviço Ronan. Depois ficou Frater, mas deixou a congregação. Então foram esses 4 que estiveram lá conosco. Cozinheiro. De cozinheiro a missionário. Ai, que bonita a história, viu? E quanto tempo demorou para você fazer contato com o secretariado? Como é que foi esse processo aí? Olha, irmão, foi logo. Terminou as Santas Missões, em agosto, fim de agosto. Outubro, novembro, teve a Romaria das Missões aqui em Aparecida, né? Foi aí que eu cheguei, conversei com mais uns missionários, aí assim, tá decidido. Peguei o contato do secretariado vocacional, naquela época não tinha e-mail, não tinha WhatsApp. Não era tão fácil assim. Não. Então aí eu escrevi uma carta. Então, final de 2011, né? Já com aquele anseio, com aquela vontade, quando foi ele, vamos dizer, quase virado do ano, ainda dezembro, me mandaram uma carta falando: pode ficar tranquilo que o ano que vem nós vamos fazer a caminhada certinho com você. Agora estamos no fim do ano, entrando de férias, mas o ano que vem entraremos em contato. Então, 2012 que foi todo o meu processo vocacional, né? Fui convidado para os encontros vocacionais, 2 encontros, o retiro vocacional no meio do ano. E depois, em janeiro de 2013, eu fui convidado para a convivência vocacional. Um ano de acompanhamento. Um ano de acompanhamento sério. O irmão Ernesto
foi meu promotor vocacional, também estava o padre Ricardo, mas o que me acompanhou mais de perto foi o irmão Ernesto. Ok. E por isso que eu falo da beleza da vida religiosa, né? Graças a Deus, desde o meu acompanhamento vocacional, eu nunca tive aquela visão de querer ser só padre. Por quê? Eu fui acompanhado por um irmão religioso. Por um irmão. E nunca tive essa barreira, né? Isso faz muita diferença, Padre Jonathan, porque às vezes a gente conhece só a figura do padre, não conhece a figura do religioso, do consagrado. E você teve a honra e a graça de, desde o começo, conhecer, ver os dois lados. E isso facilitou, então, na sua opção. Justamente. Foi que aí o irmão Ernesto, com toda a simplicidade dele, com toda a paciência, soube me encaminhar bem da minha vocação de ser padre. Ele, hora nenhuma, você tem que ser irmão. Ele foi percebendo, não, você tem vocação para padre, mas perceba a grandiosidade da nossa vida religiosa. Tem os irmãos também, então fui acompanhado por ele, então sempre tive vamos dizer, essa noção de vida religiosa e não só aquela visão quadrada de querer ser padre, que foi o que mais me chamou a atenção na vida religiosa também. Ser só padre para mim era muito pouco. Ok, muito bonito isso, Padre Jonathan, porque as pessoas não entendem, às vezes falam assim, mas por que você não vai ser padre? E às vezes, até muito assim, você vai ficar só irmão? Às vezes as pessoas perguntam pra gente. É que elas não compreendem, e como você está dizendo, a questão da vida consagrada. Quando nós, missionários, entramos no seminário, fazemos todo o processo, você vai percebendo que você não fica redentorista quando se ordena, mas quando você faz os votos, quando você faz a profissão. Então você se torna missionário quando você faz a profissão religiosa. E aí, padre, não tem ninguém que é mais nem que é menos, somos todos missionários redentoristas. Quanto tempo você passou nesse processo de formação, desde que entrou até a sua profissão religiosa? Então vamos lá, Então o acompanhamento vocacional todo ano de 2012, Muito bem acompanhado pelos promotores vocacionais, 2013 convivência vocacional, aquele coração ansioso, você aprovado, não você aprovado. Será que você aceita? Fui para casa, porque dá a resposta quando está para casa, e como os meios de comunicação ainda eram meio devagar ainda, o irmão Ernesto falou, passou tal dia, não recebeu nenhuma carta, pode me ligar. Então passou o dia, nada de carta. Eu vou ligar, porque eu já não aguento mais. Ansiedade. Aí liguei para o irmão Ernesto, irmão, e aí? Fui aprovado ou não fui? Então, assim, você está sentado? Então, assim, por enquanto, então senta. Aí eu sentei, então, assim, você está aprovado, pode vir. Bênção de Deus, glória a Deus. Então fui aprovado, para entrar. Então entrei ali 21, se eu não me engano, de 21 a 27 de janeiro eu entrei para o Seminário Santíssimo Redentor em Santa Bárbara do Oeste. Quando a gente está, antes de entrar para o seminário, a gente almeja alguma coisa. Mas quando a gente entra para o seminário, a gente vê que a realidade que a gente vai se estruturando é outra. Mas, graças a Deus, tive um bom diretor, um bom formador, Padre Pedro Paulo, Padre Jadir Teixeira era o superior da casa, Padre Jerônimo Colombo era o formador. Colunas, são testemunhas. E a vida religiosa presente, o irmão Gessino. Então, a entrada foi menos impactante, porque tive uma comunidade religiosa que nos ajudou a nos entender bem, Chegando na filosofia, que aí teve vamos dizer, um balanceado, porque faculdade, cidade grande, todo o caipira vindo lá da Ponte Vila, Pega aquela cidade grande. Agora filosofando, Filosofando. Com todas e algumas dificuldades, nós passamos pela filosofia, fiz o pré-noviciado e foi aí então, nos anos então de 2014, 15 e 16, foi a filosofia e pré-noviciado, que é a nossa etapa do postulantado e pré-noviciado, e 2017 que eu cheguei no noviciado, e 18 fiz os primeiros votos na congregação e me tornei de fato redentorista. 2018. Isso. Aí você foi para teologia. Isso, aí então depois dos professados os primeiros votos, 18, 19, 20 e 21, fiz a teologia como juniorista na congregação, e por lá então foi vamos dizer, uma experiência maior ainda, Como religioso, tendo as alegrias, as dificuldades, foi ali que eu também
fui entendendo mais ainda a seriedade da vida religiosa, dos compromissos, e pude ir trabalhando certas coisas também internas que, vamos dizer, tinha dificuldade para que eu fosse um bom redentorista. Mas foram anos de graças a Deus. Quer dizer que você experimentou um pouquinho de ser estudante no tempo da pandemia. Justamente. Aí no tempo da teologia eu fiz, que são 4 anos de teologia de estudos, né? 2 anos foram presencialmente no nosso instituto lá em São Paulo, o ITESP. Inclusive temos bons professores lá, é um instituto muito bom. E 2 anos online, né? Online. Como foi difícil adaptar. Nossa Senhora. Como foi difícil aquelas aulas online, cansativa. Mas a gente foi entendendo aos poucos que era preciso aceitar, estávamos num tempo muito difícil, pandêmico. E aceitando, então, a gente foi se readaptando o modo de estudar e entender e fazer teologia. Então, tudo foi no modo virtual. Mas considero que depois da readaptação, aprendemos e fizemos muito teologia enquanto classe, enquanto turma aí que a gente vivenciava junto. A ordenação aconteceu quando? A minha ordenação, então, ela veio acontecer em 2023. 2023. Novinho, tá em folha. 2023. Um ano anterior eu fiz o estágio pastoral em Coronel Fabriciano, porque é o que o governo geral pede, um ano de conviver mais numa comunidade apostólica, vamos dizer, sintetizando aquilo que você aprendeu na teologia e não ir ordenar direto. Então fiz lá em Coronel Fabriciano, na então província do Rio. E então 2023 aí que veio tudo. Profissão perpétua, ordenação diaconal e depois ordenação presbiteral lá na minha amada terra Formiga. Oh, bênção de Deus. Eu tive a honra, a alegria de estar trabalhando lá nesse tempo lá em Formiga com o padre Danielzinho. Oh, abraço para Daniel. Abração para Daniel. Para Daniel de Córrego Fundo, tive lá na casa dos pais dele. Bom, ordenado, você já trabalhava antes na formação, você já estava como formador? Vamos dizer, antes de ordenar, o governo provincial ele me colocou num trabalho pastoral já na teologia, que é na pastoral vocacional. Tem os 2 responsáveis, o padre e o irmão, que acompanham mais diretamente, mas colocavam um juniorista ali para atuar nessa equipe ampliada da pastoral vocacional. Então foram 3 anos ajudando na pastoral vocacional, com os jovens, fazendo os encontros, foram anos de muito aprendizado. Aí, depois de ordenado, assim, eu vou para a missão, que beleza. Trabalhar com o povão. Mas aí a gente percebe que a missão ela é mais ampla. A missão não é só, por exemplo, as Santas Missões, o Santuário de Aparecida. Mas é aí que o provincial chega, meu filho, estamos precisando de você para formação. Aí você estaca... Você leva um choque. Assim, se vocês confiam, foi aí então que eu fui então trabalhar na onde tudo começou. Me mandaram para lá de novo depois então de ordenado para trabalhar no Seminário Santíssimo Redentor em Santa Bárbara do Oeste. Onde agora você como entrou? Formador. Ai, formador. Jesus, então foi assim, um aprendizado muito grande, né? É um trabalho sério, né? Porque lá nós trabalhamos com seminaristas que são menores de idade, né? Que entram no ensino médio, mas ao mesmo tempo têm a formação religiosa. Então, assim, pude aprender muito com eles, mas também ensinei muito, principalmente na parte humana. Eu acho que hoje nós temos que ser humano, olhar um no rosto do outro, contemplar, entender a história do outro, para que assim a gente possa caminhando. Então, a riqueza está no relacionamento, né? Para a acolhida das diferenças, do ser de cada um, né? Exatamente. Então você está aí recentemente ordenado e trabalhando na formação. Na formação. Estou lá em Santa Bárbara do Oeste, exercendo então aí o cargo que me foi confiado como formador. E quais são os grandes desafios de formar o missionário no mundo de hoje?
Olha, irmão Viveiros, eu brinco que no tempo hoje que a gente, vamos dizer, o prazer, o ter e o poder é muito fácil, hoje quem quer ser um religioso, um redentorista, essas coisas caem meio por terra, né? Então, os desafios hoje estão nisso, né? Os nossos jovens que vêm para o seminário não são trazidos de um universo diferente, são tirados dessa realidade do mundo. Dessa realidade do mundo. Os conflitos familiares, essa realidade familiar. Então, eu acho que o grande desafio está aí. Fazer compreender-os que a vida religiosa é um pouco diferente, né? A gente não que desliga desse mundo, a gente está nele. Mas a gente tem que dar testemunhos diferentes para que a vida não seja só o poder, o ter e o prazer. É preciso evangelizar, né? Nós que somos redentoristas, o Cristo Redentor, mas sem só ir para esse viés, principalmente nessa questão humana, de olhar, escutar. Hoje nós não temos tempo para nada, está todo mundo cansado. E se nós religiosos ficarmos cansados também, o que vai ser do Evangelho? Né? Então o grande desafio está aí. Pessoas que vêm desse mundo fazer compreender que, estando nesse mundo, nós temos que ser diferentes. E como o senhor disse, hoje as estruturas familiares elas se tornam um pouco mais abaladas do que eram antigamente. Né? Então aí a gente tem que compreender, tem que caminhar junto para que assim a gente vai formando bons missionários redentoristas. Ô Padre Jonathan, você falou uma coisa tão importante, é importante a gente falar isso para o nosso telespectador. O missionário, quando ele faz a sua profissão, ele não faz profissão de trabalhar aqui, ali ou lá. Ele faz a profissão de estar disponível. Então, daqui a pouco eu estou quero ir lá nas missões populares, mas estão dizendo, nós está precisando na formação. Eu quero ir lá na TV, não, mas está precisando de você no seminário, né? na paróquia. E é bonito isso. O missionário, ele escolhe Jesus como centro. E escolhe servir. Agora, a necessidade para onde ele vai ou deixa de ir são os nossos superiores, nossos governo provincial que vai ver onde precisa. Vale a pena ser redentorista, Padre Jonathan? Como vale, irmão Viveiros, senão eu não estaria aqui de jeito nenhum. Que benção, né? hein? Vale a pena demais. Muitas dificuldades para ser um missionário redentorista vai se ter. Não adianta querer... Você que quer vir para ser um redentorista achando que tudo é mil maravilhas. Não. Nós temos dificuldades, vamos ter muitas dificuldades. Contudo, a gente tem que contar com a graça de Deus. Quantas vezes no meu processo formativo eu não entendi o que Deus queria de mim. Né? Eu brigava com ele, mas para que isso agora? Por que esse problema agora? Você não me quer ser redentorista, não? Então, depois que passava um certo tempo, deixava aquela poeira assentar, baixar, eu olhava para trás, falava assim, opa, isso aconteceu para que eu aprendesse isso. Então, vale a pena ser redentorista, porque anunciar Cristo Redentor às pessoas dar algo novo ao coração delas, vamos dizer, aquilo que eu escolhi para o meu lema de ordenação, né? Curar os corações feridos que estão na sociedade e amá-las com todo o carinho que for possível. Então, você que quer ser um missionário redentorista, venha ser conosco, acesse o nosso portal lá 12.com/vocacional e venha somar força conosco, né? Legal, Padre. O Padre, quando você está dizendo isso, eu fico imaginando aqui, né? Como Jesus era transparente, ele não enganou, ele não fez propaganda enganosa, fake news. Ele disse, se você quer me seguir, primeiro, renuncie a si mesmo. Tome a cruz de cada dia e siga-me. Tem cruz. Quer seguir Jesus? Tem exigência, tem cruz. E quando eu escolho ser missionário, não é mar de rosa, não, tem desafios. O Padre Jonathan, muito obrigado, viu, rapaz, por esse testemunho de alegria, de um missionário que é feliz, que tinha tudo lá para continuar a vida lá em Ponte Vila, deixa a família, deixa pai, deixa mãe, deixa tudo
para colocar-se a serviço da evangelização. Que Deus continue abençoando a sua vocação, a sua missão. Amém, irmão Viveiros, e sigamos junto na nossa missão de redentoristas aí, junto com vocês, povo de Deus, nossos irmãos e irmãs, a quem vamos caminhando e fazendo missão juntos. Meu querido, um grande abraço, hein? Que história dessa. Se você deseja ser um missionário, como o Padre Jonas, não tenha medo não, ele já passou o endereço, né? a12.com/vocacional tem todas as informações para você fazer um discernimento e dizer o seu sim. Grande abraço, obrigado pela sintonia, que Deus continue nos abençoando. Fique com Deus, fiquem na paz. Amém.